E aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o nosso servir versus as nossas feridas. O que a gente precisa entender sobre isso e como a gente segue em direção ao nosso propósito para entender melhor esse sentido da nossa própria existência, o sentido da nossa vida. Fechou? Se você quiser acompanhar essa jornada de lives, se inscreva no canal. Toda semana vai ser colocada uma live aqui no YouTube, vai ser subida uma live aqui no YouTube, sempre com um tema específico em relação às nossas feridas, aos nossos complexos, a como a gente pode integrar melhor o nosso próprio ser e seguir em direção ao nosso propósito, entender mais essa jornada que a nossa alma percorre aqui na Terra. E para saber mais, tem 3 outros vídeos aqui no canal falando sobre esse tema. O primeiro foi sobre a jornada do herói, a jornada do indivíduo. O segundo foi sobre da dor ao propósito, entender, fazer as pazes com a dor, entender que ela faz parte do processo, que ela não é nossa inimiga. E o terceiro foi autoimagem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o nosso servir versus as nossas feridas. Então, sem mais delongas, vamos lá. O nosso servir versus nossas feridas. Os nossos bloqueios têm ligação direta com o nosso propósito. É como se fosse um mecanismo da vida de se certificar de que a gente vai realmente vivenciar aquilo que a gente precisa passar para frente. Então é como se fosse uma circunstância, uma situação que faz com que você tenha que gastar uma energia pesada em determinado complexo, com determinado bloqueio, e assim que você entender todos os mecanismos desse bloqueio, tudo o que faz ele te prender, todas as circunstâncias que precisam ser vistas, olhadas, e tudo que precisa ser encarado, toda a dor que precisa ser transmutado. Quando você entender tudo isso e conseguir aplicar na própria vida, você está apto a fazer isso para outras pessoas. Porque todo mundo, no fundo, busca um sentido na vida. E a gente vai falar sobre isso aqui. Propósito. Na minha interpretação, propósito é uma direção pela qual a vida vai fazendo cada vez mais sentido. Então, propósito para mim é buscar o sentido da vida. Eu já me frustrei muito em relação a buscar o meu propósito. Eu já desejei muito saber exatamente o que eu tinha que fazer aqui na Terra. Cara, o dia que eu souber isso, aí nada me para, porque daí eu vou ter o combustível necessário, a motivação necessária para mim ir lá e só fazer, porque aí eu vou ter certeza. E pasmos, eu nunca tive certeza disso, exatamente do que é que eu tenho que fazer. Mas hoje, tendo a compreensão que os bloqueios que eu tenho estão intimamente com o propósito que a minha vida tem aqui na Terra, eu começo a linkar as duas coisas. Não é claro o que eu tenho que fazer aqui na Terra para assim se sentir realizado, mas eu tenho convicção que entendendo as coisas que me travam, vivenciando essas aprendizados internos, eu vou conseguir ter capacidade suficiente, trajetória, experiência suficiente para conseguir auxiliar outras pessoas que sofrem das mesmas feridas ou dos mesmos bloqueios que eu. E é isso que eu tento trazer aqui nas redes para auxiliar de alguma maneira a ter uma consciência mais expandida do que nós precisamos fazer com essas dores que a gente tem. É muito complexo tudo isso, é difícil de entender. E o que nos trava é exatamente o ponto de não ter clareza o suficiente para onde precisamos seguir. E aqui é um bom direcionamento. Então, o propósito da nossa existência é buscar esse sentido para a nossa vida. E quando a gente entende que o sentido da nossa vida está aonde estão as nossas dores, os nossos medos, que é conseguindo enfrentar e dominar eles, é que a gente consegue servir isso para o mundo. E eu diria muito fortemente que o sentido da vida está em servir outras pessoas, transformar as outras pessoas na mesma transformação que você passou. Isso é muito importante para a gente se encher de energia de vida, compreensão, de compaixão ao próximo. Então esse servir faz com que a vida tenha mais clareza, esse servir faz com que a vida tenha mais gosto, mais alegria. Compreendendo isso, é inevitável que a gente olhe para a dor, olhe para os bloqueios, olhe para aquele lado sombras, o lado obscuro, o lado difícil de ser encarado. A gente vive num mundo de polaridades. E é exatamente esse o ponto. Esse mundo reprime e repele o lado sombras, o lado negativo, o lado ruim. E quando você repele uma das partes que está dentro da gente, a gente acaba sendo muito mais facilmente manipulado, enganado e principalmente infeliz. Não é tudo mil maravilhas. Nós temos que entender que existe uma parte nossa que é o negativo, é uma polaridade, é nossa.
A gente precisa tomar consciência e estar bem com isso. Sabendo disso, a gente vai ver então que os bloqueios são a falta de fluxo de energia de vida. Os bloqueios, eles são como se fossem cápsulas de vida, de energia vital, que por algum motivo dentro da nossa trajetória de vida capsulou. Provavelmente foi em algum momento de forte impacto emocional que a gente provavelmente viveu entre os 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio. Por isso que eu falo muito sobre ele, porque é lá que reside todas as nossas dores que repercute pro resto da vida. Então a gente precisa fazer esse olhar para que a gente consiga se libertando e libertar essa energia de vida que está lá estagnada. Então, os bloqueios, eles são complexos, carregados de energia de vida, congelada e repelida, que precisamos identificar e integrar ao nosso ser. Para isso, eu trouxe aqui um exemplozinho que fica mais claro para a gente entender sobre isso. Vamos lá. Esse círculo aqui pontilhado representa o nosso self, o nosso espírito, por completo, né? Então, dentro desse círculo, fica o inconsciente pessoal. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que é do nosso ser, só que a gente não tem consciência. Fora dele, fica o inconsciente coletivo, porque a gente faz parte de um grande todo. A gente faz parte, a gente é peça de um grande quebra-cabeça. É como se esse inconsciente coletivo fosse o quebra-cabeça por completo. Porém, a gente é uma pecinha. E a gente precisa entender essa pecinha para entender aonde que é o nosso lugar no mundo. E a gente só vai entender o nosso lugar no mundo quando a gente entender os nossos complexos, enfrentar os nossos medos internos. Então vamos lá. Aqui, essa ilhazinha é a ilha de consciência. É tudo que a gente tem consciência aqui na nossa vida. Então, eu sei que eu tenho a ferida da rejeição, da humilhação. Eu sei que eu tenho dificuldade de me expressar com homens. Eu sei que eu tenho dificuldade em me expressar por geral. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu me sinto incapacidade. Hoje, através da minha consciência, eu venho expandindo essa área. Então, a gente vai perceber que quanto mais consciência a gente toma, mais a gente vai expandindo essa área. O que eu quero mostrar aqui para vocês é essa parte aqui do meio, o ego. O ego é a noção que nós temos de nós mesmos, o que nós acreditamos sobre nós. Então, conforme a gente vai aumentando, conforme a gente vai entendendo quem a gente aumentando esse nível aqui de consciência. Então, essa ilha de consciência vai aumentando cada vez mais. Aonde ficam os complexos? Os complexos são como isso aqui, ó. São energias carregadas de vida. Por algum motivo ou por alguma circunstância, dentro da nossa existência, a gente repeliu alguma situação. Eu vou dar um exemplo. Quando você era criança, você estava brincando. Eu sempre dou esse exemplo porque esse exemplo é meu. Então eu sempre consigo usar ele. Quando você está brincando, criança está espontânea, alguém vem ali e te corta. Ou sempre quando você vai fazer algo novo, alguém fala, não, tá errado, isso não pode, isso tá errado, tem que colocar. Você acaba criando um complexo e acaba repelindo essa característica. Por exemplo, medo de falar em público. Então, toda vez que você tentou se expressar na tua infância, alguma coisa aconteceu que você foi podado. Aqui entra um complexo. Então, ele interage, ele quer ser visto pela nossa consciência, pelo nosso ego. Ele quer ser visto e acolhido. Conforme a gente vai tomando consciência, a gente vai passando por ele. A gente vai passando até integrá-lo. Nesse momento que a nossa consciência toma conhecimento dele, aí é que vem os act out, que a gente chama. Aí que vem aquela reação muito mais rápida que a nossa consciência. Então a gente acaba explodindo, a gente acaba entrando para dentro, ficando com medo, explode a incapacidade, explode a insegurança, explode alguma coisa. É quando essa consciência entra em contato com o nosso complexo, com o nosso bloqueio. E aqui entra o ponto de transmutação. Porque quando a gente entra nessa ideia de que nós precisamos integrar novamente essa situação, a gente acaba tendo que compreender, primeiramente entender que esse complexo existe, precisa entender que aqui foi desencadeado por uma imagem. Existe uma imagem aqui. Por exemplo, eu sinto-me rejeitado. Por quem? Eu me sinto rejeitado por homens. Por quê? Porque o meu pai, lá na minha infância,
foi o cara que desencadeou essa sensação. A minha interpretação em relação ao meu pai foi de rejeição. Não significa que ele me rejeitou, mas significa que eu me senti rejeitado por ele. Então, toda vez que eu vou interagir com outras pessoas que tenham essa mesma imagem, que é o homem, eu me sinto rejeitado. Então, o que me desencadeia? Me desencadeia insegurança, medo, eu me entro para mim em recluso. Então, toda vez que eu identifico que eu tenho esse complexo, então eu preciso entender que toda vez que eu entrar em alguma condição que esse complexo vai ser tocado pela minha linha de consciência, eu vou entender que o meu corpo vai reagir de determinadas maneiras e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Quando eu tenho consciência disso, eu consigo ter mais compaixão comigo e eu consigo me acolher. Tudo está ligado à falta de amor próprio e acolhimento. Porque existe uma criança ali que sofreu com aquela determinada situação e que precisa ser vista, precisa ser acolhida. E hoje quem acolhe essa criança somos nós mesmos. Então, entendendo que ali existiu isso, hoje eu estou trabalhando isso também, mas hoje eu entendo esses meus complexos, pego eles e sigo adiante. Provavelmente, e esses complexos demonstram e mostram que o meu sentido de vida está ligado a auxiliar outras pessoas que, assim como eu, têm essa dificuldade. E assim, trazendo consciência e ferramentas para as pessoas passarem por essa circunstância e entender que elas não estão sozinhas. Porque nós todos estamos no mesmo jogo. Nós somos peças do mesmo quebra-cabeça. Porém, cada um tem uma mensagem dentro de si que precisa ser entendida e compreendida. Só que só consegue entender quem vai fundo dentro e entende os seus próprios medos, as suas próprias limitações e consegue reconhecer e valorizar as suas próprias qualidades. Eu vou dar um exemplo aqui sobre isso. Bloqueio na expressão. Você não consegue se expressar em certas situações. A cura necessita de um grande fluxo de energia e esforço direcionado para essa área. Após você conseguir compreender, aprender e vivenciar o processo, cria a possibilidade de servir outras pessoas que sofrem com o mesmo bloqueio. É aqui que a vida te convida a servir pessoas através da sua história. Eu sei que eu já falei isso de determinadas formas diferentes, mas eu vou falar de novo. O nosso bloqueio tem ligação direta com o nosso propósito. Você quer entender o que você está fazendo aqui na tua vida? Entenda quem você é primeiro. Entra para essa caverna profunda, enfrente seus dragões, enfrente seus medos e assim você consegue viver na vida com mais propósito, com mais plenitude, sabendo o que é que você tem para dar para o mundo. Tomar consciência sobre as feridas e as dificuldades que foram desencadeadas nessa existência, aceitando, suportando e aprendendo a lidar com elas. É assim que desenvolvemos o nosso servir. É isso, só que é muito complicado, é difícil, porque a gente lida com as nossas imperfeições, a gente lida com o nosso lado sombra, a gente lida com os nossos medos. Tudo isso é muito desconfortável. Por isso que a gente precisa entender esse complexo, entender tudo que está por trás da vida, tudo que está por trás da nossa existência. É entender que a gente não está aqui só para viver o lado positivo. É entender que a gente não está aqui só para ser feliz ou para sentir só sentimentos de prazer e ser positivo. Mas é a gente ter a consciência, a capacidade e a coragem de enfrentar os nossos medos, de lidar com o desconforto. Por isso a segunda aula é tão importante. Se você não viu a segunda aula, volte lá. Da dor ao propósito. Entendendo esse desconforto que faz parte da vida e que ele, no fundo, é um mecanismo que nos auxilia a andar pela vida com mais firmeza. E fazer as pazes com o desconforto é uma das chaves mais importantes para a plenitude, para a compreensão e para viver uma vida muito mais plena, segura, confiante e estável. É enfrentando os nossos medos que nos trará mais autoconfiança e força para viver. Então seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. A aula de hoje é isso, então eu espero que você compreenda a essência do que eu quero trazer aqui, entender que a gente é capaz de enfrentar tudo o que a gente precisa enfrentar, tudo que a gente se disponibilizou a vir aqui na Terra e enfrentar isso, a gente é capaz, a gente consegue. E esse caminho é árduo, é difícil, mas é muito gratificante, na medida que cada evolução que a gente vai tendo,
isso nos enche de mais força e mais coragem, de mais alegria, mais felicidade. E é esse o caminho que a gente precisa seguir na vida. A próxima aula a gente vai falar a criação das máscaras e suas feridas. Então é muito importante que agora a gente vai adentrar um pouco mais a fundo em cada ferida, vai ser muito bom. Esses conhecimentos mudaram o jeito como eu vejo a vida, o jeito que eu olho para mim mesmo. Apesar de ser desconfortável, é muito bom para nossa evolução. Então eu deixo o convite para ti. Próxima semana a gente vai estar falando sobre elas, então. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo.